aplauso que vai ministrar a poderosa palavra de Deus ao nosso coração. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, eu também estou muito feliz de estar aqui contigo nessa manhã, celebrando ao Senhor, conhecendo esse povo lindo, essa igreja que sempre me inspira e me abençoa, a minha casa, a minha família, e por onde passa, as advex que passo, sempre glorifico a Deus porque tem sido de fato realmente uma escola para a nossa vida. Louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio, pastora Rose. Estiveram lá em Macaé e muito nos abençoaram. Eu amo ouvir os irmãos, né? Sempre da Advex sempre estão lá conosco. Eu fico só triste porque depois que eles passam, a gente não sabe mais o que pregar, que eles não deixam mais nada para a gente. A pergunta que a gente faz é por que Deus não revelou para nós, né? Mas a Deus a glória, a gente sempre brinca, mas é uma verdade e Deus abençoe. Bom, toda vez que eu vou ministrar sempre a primeira vez em algum lugar, eu gosto de apresentar a minha família, para que vocês possam conhecer. Essa aí é a minha família. Então, se você não me conhece, sabe pelo menos que eu sou um homem de graça, que não é alcançado pela graça do Senhor, né? Então, se você contou bem aí, são 4 mulheres nessa foto e só um homem, que sou eu. Até a cachorra lá em casa que não está na foto é fêmea. Você está rindo porque não é tua, né? Então, quando for orar, ore pela minha vida. Se colocar um jejum, eu agradeço, viu? Mas essa é a minha família, sou casado, nós somos casados há 22 anos. Nossas filhas, uma tem 21, a outra tem 20, a caçula tem 17. A Deus a glória por isso. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado, pastor Cláudio, pastora Rose, pelo carinho e pelo convite. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, o texto da palavra do Senhor, muito conhecido. Palavra, um texto que eu acredito que você já deva ter ouvido muito sobre ele, mas eu quero extrair algumas lições desse texto que tem muito falado comigo. Uma mensagem que veio a nós, um tempo do nosso ministério, que nós precisávamos muito de uma resposta de Deus, e essa palavra de um tempo para cá tem feito muito sentido para nós, e eu quero aqui extrair algumas lições para a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 14, Mateus 14, você achou? A partir do versículo de número 22, Mateus 14, 22. Diz assim, eu leio na versão NVI, a versão da sua Bíblia, se for diferente, muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, ou era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou.
Feche seus olhos na sua Bíblia, vamos orar. Pai, te damos graça, esta é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, e não nos entretenha. Continue falando conosco por meio da tua palavra. Que o teu povo, que a tua igreja seja edificada, que o Senhor repreenda tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que é contrário à tua palavra. Eu não sei como o teu filho, a tua filha chegou aqui esta manhã, mas nós cremos nesse último domingo do ano. O Senhor, ó Pai, tem resposta para as nossas vidas. Fale conosco no nome de Jesus, oramos. Amém. Mateus capítulo 14, como eu disse, é um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida. E esse texto, essa passagem, marca duas coisas importantes quando nós lemos. Primeiro, Mateus capítulo 14 marca o registro da morte de João Batista, o profeta João Batista. E também registra a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele tinha um grau de parentesco com João Batista. E a Bíblia diz que quando Jesus ele soube da morte de João Batista, o texto sagrado diz que Jesus ele vai procurar um lugar deserto para estar sozinho. Jesus, o texto diz que ele vai procurar um lugar para que ele estivesse só. Ele queria estar sozinho, ele não queria ter naquele momento estar com ninguém. Jesus recebe uma notícia triste, uma notícia que o deixa triste, muito embora ele soubesse que a qualquer momento João morreria, que João seria decapitado. Mas aquela notícia, lógico, o entristece. E agora ele vai para um lugar sozinho porque ele está naquele seu momento, naquele momento em que ele não quer contato com ninguém, naquele momento em que ele quer simplesmente estar só. Mas a Bíblia diz que a multidão, as pessoas, quando souberam que Jesus, ou aonde Jesus estaria, a Bíblia diz que a multidão afluiu, foi para lá, correu para lá. E quando Jesus pensa que ia estar sozinho, na verdade chega uma multidão para estar com ele. E a Bíblia vai dizer que agora ele, podendo não atender a multidão, podendo não estar com a multidão, podendo não dar atenção à multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele agora, ele vai ter compaixão da multidão. E a Bíblia diz que Jesus tem compaixão da multidão e agora Jesus vai alimentar a multidão, não somente com a palavra, mas vai alimentar a multidão também com pães e com peixes. Jesus está aqui, na verdade, nos ensinando uma lição muito importante. Jesus, ele está com dor, Jesus, ele está com tristeza, possivelmente, Jesus está entristecido, porque ele acabou de perder alguém que ele amava, ele está vivendo um tempo de luto, mas a multidão chega perto dele e ele não deixa de alimentar a multidão, ele não deixa de exercer o chamado pelo qual também ele foi levantado e enviado. E Jesus está dizendo para mim e para você, que haverão dias em que talvez você vai estar sentindo dores, haverão dias em que talvez você vai estar entristecido, haverão dias que talvez você vai estar naquele tempo onde você quer ficar sozinho, que você não quer ficar com ninguém, que você não quer ter contato com ninguém, aquele dia que você não está muito legal, mas na maioria das vezes, eu não sei se já aconteceu com você, é quando você menos quer ter contato com gente, é quando mais Deus coloca a gente perto de você, é quando você mais quer ficar sozinho, é quanto mais Deus coloca pessoas perto de você. E Jesus está dizendo o seguinte, a sua dor nunca vai anular o seu propósito, a sua dor nunca vai anular o seu chamado, a sua dor nunca vai anular quem você é e quem Deus te chamou para ser. Vão ter dias que talvez você vai estar triste, mas ainda assim Deus vai te levantar para você ser instrumento dele na vida de alguém. Vão ter dias que você vai estar talvez cabisbaixo, mas Deus vai te levantar para que você possa ser um instrumento dele para abençoar algumas pessoas. Às vezes você pode até se perguntar, por que será que quando eu estou precisando de oração, chega a gente precisando de oração perto de mim? Quando eu estou precisando de um consolo, chega a gente precisando de consolo perto de mim. É porque Deus te chamou para coisas grandes, é porque Deus te chamou para coisas extraordinárias, é porque Deus te chamou para coisas poderosas, e meu irmão, isso sempre vai acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus alimenta a multidão, Jesus está naquele momento, o texto sagrado diz que é nesse exato momento que a Bíblia vai dizer que Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. Possivelmente os discípulos não quiseram fazer isso. Por quê, apóstolo? Porque o verbo que o texto usa, e nós iniciamos o capítulo 14, verso 22, nós iniciamos esse texto, e o verso que está aí é, Jesus insistiu.
Em outras versões diz que Jesus obrigou. Na sua versão talvez esteja Jesus, ele ordenou. Jesus ele teve que ordenar, Jesus teve que obrigar, Jesus teve que insistir para que eles entrassem no outro barco, dentro do barco. Por que eles não queriam ir, eu não sei. É bem verdade que eles estavam num ambiente de milagre, num ambiente de glória. Era Jesus que estava pregando, pães e peixes sendo multiplicados, sabe, com certeza, maravilhas acontecendo, toda aquela multidão, e Jesus agora está dizendo para eles, entra no barco e vai para o outro lado. Eles, Senhor, entra no barco e vai para o outro lado. Jesus está dando uma direção para eles, porque Jesus queria que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Sabe, eles, de imediato, eles estão tentando falar com Jesus, não, conjectura minha, deixa a gente ficar aqui, e Jesus insiste para que eles entrem no barco e vá para o outro lado, porque eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, não dá para você brigar contra a direção de Deus, não dá para você brigar contra a vontade de Deus, não dá para você brigar contra o chamado de Deus, não dá para você brigar contra aquilo que Deus tem para a tua vida, porque para a nossa vida, para o nosso futuro, Deus não pergunta, Ele apenas comunica. Tem gente que Deus não vai perguntar se você quer, tem gente que Ele apenas vai dar uma direção. Por quê? Porque Ele tem um propósito específico para a tua vida, Ele tem um propósito específico para a tua casa, Ele tem um propósito específico para a tua família, Ele tem um propósito específico para o teu ministério, e Ele não vai perguntar, Deus não pergunta ao profeta Elias se ele queria, Deus não pergunta ao profeta Jeremias se ele queria, Deus não pergunta ao profeta Ezequiel se ele queria, Deus não pergunta aos seus discípulos se eles queriam, apenas Jesus deu uma ordem para que eles o seguissem. Deus falou ao profeta Jeremias, olha, você vai ser o meu profeta, você vai profetizar as nações, e Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança. O Senhor disse para ele, Jeremias, você não vai dizer para mim que você passa de uma criança. Eu não te conheci agora, Jeremias, eu não te conheci quando você nasceu. Jeremias, antes que você formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e lá na madre dela eu te santifiquei, e lá eu já te entreguei como profeta para as nações. Deus estava dizendo para Jeremias, você não é fruto de um acaso, você não é obra de um acaso, você não é fruto de uma gravidez indesejada, eu gerei você, Jeremias, eu projetei você, Jeremias, para que o meu propósito se cumprisse. Talvez você está aqui e você está fazendo muitas perguntas para Deus, mas pode ter certeza de uma coisa, se Deus tem falado com você, se Deus tem direcionado você, se Deus tem impulsionado você, é porque Deus te chamou para coisas maiores, é porque Deus te chamou para coisas grandes, é porque Deus tem uma obra poderosa para fazer na tua vida, meu irmão. E tem horas na tua vida que Deus não vai perguntar se você quer, Deus não vai perguntar se você topa, Deus não vai perguntar se você está afim, Deus não vai perguntar o que você acha, Deus apenas vai dizer, entra no barco e vai, entra no barco e faz. Tem pessoas que Deus apenas dá uma voz de comando. Por quê? Porque quando Deus dá uma voz de comando é porque Ele está preparando o destino da chegada. E a Bíblia diz que eles entram no barco e eles vão, eles obedecem a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, Ele despede a multidão. O texto que nós lemos diz que eles entram no barco e Jesus vai despedir a multidão. Perceba, Jesus está vivendo um momento glorioso, pães e peixes sendo multiplicados, milagres acontecendo, mas Jesus para tudo e Ele vai despedir a multidão. Nós sabemos que o ápice do ministério de Jesus não era ali, o ápice do ministério de Jesus não foi curando, libertando, multiplicando, fazendo milagres. O ápice do ministério de Jesus era na cruz, porque Jesus poderia ter feito tudo aquilo ali, mas se não fosse para a cruz nós não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus está vivendo um momento muito interessante da vida dele, que qualquer um de nós gostaríamos de viver, mas Jesus despede a multidão, Jesus para tudo, Ele despede a multidão, porque Jesus entende, estou vivendo algo muito bom, mas ainda não é a essência daquilo que Deus me chamou para ser. Então Jesus para tudo e vai despedir a multidão, porque a multidão poderia tirar o foco de Jesus para aquilo que era a centralidade do propósito de Deus para a vida dele. Entenda uma coisa, tem horas na nossa vida que nós temos que aprender a despedir a multidão. Tem horas na nossa vida que nós temos que aprender a despedir tudo aquilo que está nos distraindo, tirando o nosso foco. 2025 está terminando, 2026 está entrando agora e 2026 vai vir. E com certeza vai ser um ano poderoso, Deus tem coisas grandes para poder fazer, só que o céu não se move por mudança de calendário, o céu se move por mudança de atitude.
O céu não vai se mover porque está virando de 2025 para 2026. O céu vai se mover porque a nossa postura diante de Deus está mudando. Então Jesus está dizendo, é hora de você despedir aquilo que está te distraindo. É hora de você despedir aquilo que está roubando o teu foco. É hora de você despedir aquilo que está tirando a centralidade de Jesus da sua vida. Jesus despede a multidão, e o texto sagrado diz que Jesus sobe ao monte para orar. Jesus sobe o monte para orar. Mas percebe? Jesus está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Mas sabe o que ele está ensinando para mim e para você? Quando tudo estiver dando certo, quando tudo estiver fluindo, quando a resposta vier, quando o milagre chegar, quando a porta abrir, quando ele fizer e operar, não esqueça o caminho da oração. Não esqueça o caminho que te fez chegar aonde você chegou. Não esqueça o caminho que te fez estar aonde você está, porque a oração sempre será o melhor caminho. A oração sempre será a melhor opção, quer seja em dias de provação ou quer seja em dias de bênção, quer seja em dias de vale ou quer seja em dias de monte, quer seja em dias de escassez ou quer seja em dias de abundância, quer seja em dias de humilhação ou quer seja em dias de exaltação, quer seja em momentos bons ou em momentos ruins, a oração sempre será o melhor caminho. A oração sempre será a melhor opção. Jesus está orando, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Jesus está orando, os discípulos estão no meio do mar. E o texto sagrado diz que eles estão no meio do mar. Você sabe que o mar da Galileia é chamado de mar, mas você sabe que é um grande lago. Mas eles estão ali no meio, e o texto diz que tem vento contrário, ou o vento soprava contra eles. A minha pergunta é, eles estavam ali porque queriam estar? Sim ou não? Eles queriam estar ali? O texto está dizendo que Jesus teve que insistir com eles para entrar lá. Eles estavam ali por causa de uma palavra. Eles estavam ali debaixo de uma obediência. Eles estavam ali porque eles entendiam, essa é a vontade de Jesus. Essa é a vontade do Senhor. E na nossa mente, o que a gente pensa? Se foi Deus que mandou, não vai ter problema. Se foi Deus que direcionou, não vai ter dificuldade. Porque se é Deus que está falando, vai estar tudo certo. Se eu estou obedecendo a Deus, não tem dificuldade, não tem vento. Se eu estou debaixo da obediência da palavra dele, se eu estou obedecendo ao meu chamado, se eu estou no centro da vontade dele, eu não queria estar dentro desse barco, eu não queria estar lá, mas eu estou porque ele falou. Então se eu estou, com certeza a viagem vai ser tranquila. Como ele vai encontrar a gente eu não sei, mas eu sei que ele vai encontrar a gente. Mas o texto diz que no meio do mar tem vento contrário. E às vezes na nossa mente a gente pensa, como pode ter dificuldade se eu estou obedecendo a palavra dele? Como pode ter dificuldade se eu estou no centro da vontade dele? Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes as perguntas vêm à nossa mente. Talvez você está aqui e você abriu mão de tanta coisa por causa de Jesus. Você disse não para tanta coisa por causa do amor de Cristo. Você renunciou tanta coisa na tua vida por amor ao Evangelho. Você disse não para tanta coisa por amor a Cristo. E às vezes, por você renunciar tanta coisa, às vezes levanta vento. Por você obedecer à vontade dele, às vezes se levanta dificuldade. Por você dizer não para tanta coisa. Hoje é domingo, meu irmão. Eu sou de Cabo Frio. Eu estou em Macaé, mas eu sou de Cabo Frio. Eu sou nascido e criado em Cabo Frio, estou em Macaé, já vão fazer 18 anos. Eu sei como é que é a nossa região aqui em período de verão, sabe, de férias. Agora vai dar 11 horas da manhã, você poderia estar na praia, você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar na casa de Deus, você escolheu estar na presença de Deus, você escolheu estar aqui. Deus está vendo a tua obediência, Deus está vendo o teu coração. Deus sabe que você poderia ter dito sim para muita coisa, mas você disse não por amor a Jesus, e Deus está vendo isso. Eu vim aqui dizer para alguém que talvez, eu não sei, mas quem sabe chegou alguém aqui que está vivendo essa fase, uma fase de vento contrário. O ano está chegando no final e você está dizendo, meu Deus, será que isso não vai acabar? Será que isso não vai ter fim? Será que isso não vai, meu Pai, findar esse negócio? O que eu fiz de errado? Eu vim aqui para dizer para alguém, você não fez nada de errado. Esse vento não é para dizer que você está errado, é apenas para dizer
dizer uma verdade para você: você está na direção certa. Quem sabe se levantou o vento, é porque você decidiu obedecer a Cristo, é porque você decidiu fazer a vontade. Fique tranquilo, porque o Senhor está vendo o teu coração e a tua obediência. Porque a Bíblia diz que Jesus estava vendo eles. Sim ou não? O mesmo texto em Marcos capítulo 6, verso 48. Se der para projetar, os irmãos podem projetar. Marcos 6, capítulo 48, a Bíblia diz que Jesus, é a mesma passagem, na visão, uma outra visão do evangelista. Marcos 6, capítulo 48 diz o seguinte: ali, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu quem? Ele viu quem? A visão é isso daqui, ó. Jesus está no alto do monte. Jesus está orando. Lá no meio estão os discípulos remando. E o texto sagrado diz que Jesus está aqui orando. Ele está de olho nos? Ele está de olho nos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem vento lá no meio? Sim ou não? Tem dificuldade lá no meio? Possivelmente tem cansaço. Possivelmente tem vontade de desistir. Possivelmente tem vontade de largar os remos. Possivelmente tem vontade de voltar para a beira da praia. Mas ele está de olho nos? Ele está de olho no vento? Ele está de olho na dificuldade? Ele está de olho no problema? Ele está olhando os discípulos. Porque Jesus e a palavra está dizendo o seguinte, é o que está dizendo o seguinte: eu nunca vou te colocar num lugar aonde os meus olhos não estejam te vendo. Eu nunca vou colocar você numa distância onde eu não consiga te contemplar e aonde eu não saiba quem você é e o que você está passando. O fato dele, você estar no meio disso tudo, não significa que ele não está te vendo. A Bíblia diz que Jesus estava vendo os discípulos. Mas eles estavam remando, sim. Mas Jesus estava de olho neles? Sim. Porque Jesus estava olhando para eles e Jesus sabia aonde eles estavam. Jesus sabe aonde você está. Jesus está olhando, Jesus está vendo, e Ele tem o seu tempo e a hora certa de poder fazer as coisas. Jesus nunca tirou os olhos de você. Deus não está inerte ao teu problema. Deus não está inerte à tua causa. Deus não está inerte à tua situação. Não, não. Ele sabe para que Ele te chamou. Ele sabe qual foi a direção que Ele te deu. Ele sabe qual foi o caminho que Ele apontou. E Ele está de olho em você. Ele está de olho em você. E o texto sagrado diz que alta madrugada, é o que o texto diz? Em outras versões diz na quarta vigília da noite. Isso é interessante, porque isso é um dado importante que o texto dá. Porque o texto diz, nós lemos, que Jesus ele despede a multidão e ele vai subir para orar. E em que momento que acontece isso? Versículo 23 de Mateus 14. Ao anoitecer, na hora crepuscular, na viração do dia, isso é em torno de 18 horas, dependendo do tempo, dependendo do clima, 18h10, 18h09, vamos botar 18 horas, certo? 18 horas, ao anoitecer, Jesus está no monte orando, mas o texto diz que ao mesmo tempo eles já estão no meio do mar, remando contra o vento. O texto sagrado diz que Jesus vai ao encontro deles na quarta vigília da noite, ou alta madrugada, a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Que hora que ela foi? 3h30? 4? 5, 5h30, 6? O texto não diz. O texto diz que foi alta madrugada, quarta vigília da noite. Mas vamos colocar 3 horas da manhã para ficar uma conta exata? Então Jesus está às 18 horas aproximadamente no alto do monte orando. Jesus está orando, está vendo os discípulos remando contra o vento, está vendo dificuldade, está vendo cansaço, está vendo fadiga, mas eles continuam remando em obediência à palavra do Senhor, e Jesus está ali. E o texto sagrado diz que na quarta vigília da noite, vamos botar 3 da manhã, para ficar legal, não sabe qual foi o horário certo, mas 3 da manhã, Jesus vai ao encontro deles. Vamos fazer uma conta básica? Vamos. 6 horas até as 3 horas da manhã. Conta para ver quantas horas você dá. Vamos contar? 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Quantas horas? Quantas horas? No mínimo 9 horas.
9 horas Jesus passou orando. Mas ao mesmo tempo existe 9 horas que tem gente que está em dificuldade. Se Jesus passa no mínimo 9 horas orando, eles passam no mínimo 9 horas remando contra o vento. A nossa região é a região marítima. Quem aqui já foi pescar encontrou dificuldade. Os pescadores de plantão aqui, de vez em quando gostam de pescar, de repente você tem um pescador. Quem aqui já enfrentou alguma dificuldade no meio do mar? Não é? Quem gosta de pescar, de vez em quando encontra uma tempestade, a gente já fica logo com medo, não é isso? Mas imagina eles 9 horas remando contra o vento, 9 horas remando com dificuldade. A minha pergunta é: se Jesus sabia que eles estavam em dificuldade, por que não foi antes? Se você ama alguém, você sabe que alguém está em dificuldade, você não quer socorrer logo, sim ou não? Quem é pai, quem é mãe aqui, quando você vê teu filho no médico, lembra quando você vai para o médico, aí, principalmente quando é pequeno, que tem que furar, dar injeção, ficar no soro. Meu irmão, a vontade nossa é tirar do nosso filho e colocar na gente. Sim ou não? Sim, porque você ama e você não suporta ver quem você ama em sofrimento. Mas Jesus espera 9 horas. E por que Jesus espera tanto? No mínimo 9 horas. Porque eles estavam remando contra a dificuldade. Só que aonde eles viam vento, aonde eles viam dificuldade, Jesus vinha treinamento. Jesus estava olhando neles o treinamento. Jesus estava olhando neles aquilo que estava preparando eles para coisas maiores. Eles estavam vendo a adversidade e Jesus estava treinando eles. Por quê? Porque eles estavam vendo agora, Jesus estava vendo depois. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi só entendeu o valor dos ursos e leões da vida dele o dia que ele teve que topar de frente com Golias. Porque no dia que ele olhou Golias, ele não teve medo. E por que os outros tiveram medo? Porque possivelmente os outros não tiveram treinamento de ursos e de leões no anonimato. Davi, no anonimato, teve ursos e teve leões. Os outros eu não sei se tiveram, mas quando Davi olhou para Golias, Davi não teve medo, porque Davi disse: assim como o Senhor foi comigo contra ursos e leões, Ele será comigo contra os filisteus. Porque Davi estava treinado e preparado. Eles não sabiam, mas Jesus estava treinando eles, porque haveria coisas maiores para poder fazer. A multidão Jesus só alimentava, mas discípulo Jesus estava treinando, porque a preocupação de Jesus com a multidão é só dar alimento, mas a preocupação com o discípulo é treinar. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: tudo que você está passando é apenas um treinamento para aquilo que Ele vai fazer na tua vida, porque 2026 está aí, e tem coisas em 2026 que não vai te assustar mais, porque você já foi treinado em 2025. Tem coisas no ano que vem que você vai passar que não vai te colocar mais medo. Por quê? Porque Deus já está te treinando. Deus não está preocupado com o vento. Não é porque Ele não se preocupa com a tua dor, não é porque Ele não se preocupa com o teu problema, não. É porque Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe até onde você suporta. A sua capacidade não foi medida na terra, a sua capacidade não foi medida no útero da tua mãe, a sua capacidade foi medida na eternidade. Antes de você nascer, Ele mediu a sua capacidade. Ele sabe até onde você pode ir, e Ele te trouxe aqui para te dizer: eu estou te preparando para coisas maiores, eu estou te treinando para te entregar coisas maiores. Eu não posso te entregar coisas maiores sem te preparar primeiro. Com dificuldade, remando, mas Jesus está lá. 9 horas depois, no mínimo, Jesus vem. Irmão, vamos ser honestos. Você já se fez essa pergunta? Por que para o crente parece que as coisas é mais difíceis? Não, só eu que já pequei assim, ou tem alguém que já pecou comigo aqui? Alguém confessa seu pecado, pelo amor de Deus, para eu me sentir melhor aqui, diante do pastor Cláudio. Gente, não? Você olha assim, o outro lá, rasgando a picanha no dente, e você com um bife da granja. Tu conhece o bife da granja? Alguém está comigo? Não. Uma luta, uma guerra. Parece que quando é para crente o negócio vem ao cubo. A promoção tem que sair, é mês que vem que sai a promoção. Chega o final do ano e a promoção não sai. Sabe aquelas compras que você faz na internet? É só sair de lá do centro de abastecimento e chegar na tua casa.
Mas para o crente parece que ele sai dali, ele vai em São Paulo, vai no Rio Grande do Sul, vai em Brasília, vai no Amazonas, volta no Acre, depois volta em São Paulo, chega no Rio e vai na tua casa. Você pergunta, gente, não era mais fácil ter saído de lá para vir para cá? Deus não mudou 1 milímetro do tempo dele para poder socorrer os discípulos. Deus não mudou 1 segundo do tempo que ele tinha que vir para socorrer os discípulos. João capítulo 11. Mestre, teu amigo, a quem tu ama, vai morrer. Vai não. Vai morrer. Morre não. Jesus fica lá, 2 dias ainda. 4 dias depois. Jesus não volta correndo. Jesus não volta apressado, não. Jesus volta no tempo dele. O que eu vou falar aqui vocês já ouviram várias vezes, porque eu também fui inspirado por isso. Deus não se move com pressa. Por quê? Porque Deus não se move pelo tempo, espaço e circunstância. Ele cria o tempo, Ele cria o espaço e Ele cria a circunstância. Ele é o próprio Deus, Ele faz o seu tempo, Ele faz a sua hora. Alguém pode achar que está demorando, alguém pode achar que Deus não está vendo, mas Ele sabe o tempo certo e a hora certa de chegar. Deus não, meu irmão, não está inerte não, Ele só sabe a hora certa de chegar. O problema é que o tempo dele não é o meu nem o seu. 9 horas depois Jesus vem. E como que Jesus vem? Andando sobre as águas. Mas o que é que estava causando mais dificuldade para os discípulos? O vento e as águas. Mas Jesus vem andando sobre... Sabe qual é a lição que Jesus está dizendo? Quando você passa tempo em oração, você tem facilidade para andar por cima daquilo que os outros têm dificuldade. Porque uma coisa é você tentar resolver na força do seu braço, outra coisa é você tentar resolver com a força e ajuda do Senhor. Quando você tenta resolver do teu jeito é uma coisa, mas quando você busca a ajuda do alto é outra. Mas pastor, eu já cansei de falar, não me ouve. Pastor, eu já cansei de pregar, não escuta. Pastor, eu já cansei. É porque você está fazendo a tua força. Passe a falar o nome dele no secreto. Passe a orar e a falar o nome dele na intimidade com Deus. Deus está te chamando. O convite nessa manhã é: volte ao caminho da oração, porque a oração vai te dar facilidade para andar por cima daquilo que os outros têm dificuldade. Alguém vai dizer: eu não entendo por que com você acontece e que comigo não. Eu não entendo por que você consegue passar. Eu não entendo por que você consegue romper. Eu não entendo como que você consegue ter alegria. Eu não entendo como que você consegue ter paz. Não sabe não? É porque o teu segredo está lá na madrugada. O teu segredo está na oração. E quando você ora, você tem facilidade em cima daquilo que os outros têm dificuldade. Só que Jesus está vindo sobre as águas. E o texto sagrado diz que os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E o texto diz que eles gritam de medo. Você já ouviu isso? Não tinha mulher dentro do barco, só tinha homem. Desculpa aí os homens. Perdão, coloca a segurança na porta para mim, por favor. Mas irmão, você consegue imaginar homem gritando de medo? Não, porque eu não consigo imaginar assim, ó. Ah, é um fantasma. Não é não, menino? Não parece um fantasma. Não, a silhueta assim de um fantasma é um fantasma. Não, meu irmão, eles gritaram de medo. Homem gritando de medo. Sabe? E de repente Jesus fala: acalmem-se, sou eu, não tenham medo. A minha pergunta é: o que é mais fácil, dizer para eles se acalmarem ou mandar parar o vento? Gente, parece que Jesus gosta de complicar as coisas, mas olha só, não é? Se fosse eu e você, falava o quê? Vento, para aí, está me atrapalhando a minha comunicação com meus discípulos. Não, Jesus fala com eles, mas não fala com o vento. Jesus fala com eles, mas não fala com a dificuldade. Porque a proposta de Jesus não era mudar o ambiente. A proposta de Jesus era mudar os discípulos. Porque tem hora que o ambiente vai permanecer o mesmo e parece que nada está acontecendo. Só que a maior preocupação de Jesus não é acalmar o vendaval que está do lado de fora, é acalmar o vendaval que está do lado. Porque acalmar do lado de fora, ele pode dar uma ordem a qualquer momento parar, mas acalmar o que está dentro de você, só o Espírito Santo pode fazer isso.
Porque tem horas que a bênção está diante de você, tem horas que a situação está bem, mas você com a luta, com a guerra, você não consegue enxergar. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis 19, 21, que 21, 19, se não me engano, que Deus abriu os olhos de Agar e Deus não abriu o poço. O poço já estava aberto, mas Ele abre os olhos de Agar. Por quê? Porque ela estava chorando e o teu tempo de choro não permitiu ver que o poço já estava aberto diante dela. Porque quando o vento está dentro de você, você não consegue ver a solução que já está do lado de fora. É por isso que tem hora que Jesus está dizendo para você: eu não vou mudar o cenário agora, mas eu vou mudar você por dentro. Eu vou fazer você continuar crendo e confiando em mim, mesmo que a situação não tenha mudado. Tem horas que Deus ele não vai mudar isso, meu irmão. Eu estou te falando isso com conhecimento de causa. Há um ano atrás, há um pouco mais de um ano e meio atrás, eu estava no aeroporto do Galeão para ir para o Chile com a minha filha caçula. Nós íamos para uma escola apostólica no Chile. E quando eu estou no aeroporto, na verdade, nós fomos para o hotel porque a minha esposa, o nosso voo atrasou. Minha esposa me liga de manhã e fala assim: amor, acabei de sair do consultório médico. Ela começa a chorar. Eu falei: calma, calma, o que aconteceu? E ela falou assim: o médico disse que eu estou com câncer. E há um ano e meio atrás, em julho do ano passado, nas férias, no último período de férias, na última semana de férias. Calma, minha filha. Na mesma hora, dei continuidade, minha filha deu continuidade na viagem, abençoe, o passaporte dela permite. E eu voltei para Macaé. Voltei para Macaé e nós que somos pastores, nós que somos cristãos, o que nós vamos orar? Deus, cura, sim ou não? Sim. Deus pode curar? Deus pode fazer o milagre? Ele é Deus que faz? Você crê nisso? Eu também creio. De lá para cá, minha esposa fez químio, fez rádio, fez bráquio, está fazendo imunoterapia e vem no tratamento até lá. Deus poderia ter livrado de tudo isso? Sim, mas tem hora que Deus não te livra da, Deus te livra em. Tem hora que Deus não vai te livrar da cova, Ele vai ser com Daniel na cova. Você já ouviu isso? Tem hora que Deus não vai livrar da fornalha, mas Ele vai ser com você na fornalha. Isaías diz que quando nós passarmos pelo fogo, a chama não arderá. Quando passares pelo rio, as águas não te submergirão. Quando passar não é se é incerteza, é dúvida. Quando ele é temporal, vai passar, só não sabe o tempo, mas quando passar eu estarei com você. Tem horas que Deus ele não te livra da situação, mas Ele é com você na situação. Nesse um ano e meio, meu irmão, Deus tem sido conosco. Deus colocou médicos do nosso lado, Deus colocou enfermeiros do nosso lado, Deus colocou gente que a gente nem conhecia para nos ajudar. Deus colocou todo um aparato de pessoas que nem a gente conhecia, meu irmão, uma estrutura que nem a gente tinha, mas Deus é fiel. É Deus mostrando: meu filho, no momento eu só estou acalmando o vento que está dentro de vocês, mas a qualquer momento eu vou dar ordem para o vento acalmar. Eu vim aqui dizer para alguém nessa manhã, eu vim aqui declarar essa palavra em nome de Jesus. Não te conheço, eu não sei da tua vida, mas hoje é um dia que Deus vai dar uma ordem de comando sobre as tuas emoções. Deus vai dar uma ordem de comando sobre você. Você vai ter clareza para começar a enxergar o que está diante de você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Receba aí, meu irmão. Você vai ter clareza para enxergar situações que você não estava enxergando. Deus vai te dar clareza. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Esse vento não é para a vida toda. Deus é contigo. O texto diz que Jesus diz para eles, Pedro fala assim: Senhor, então deixa eu ir por cima das águas como o Senhor diz. Vem. Deus fala para ele: vem. Só que quando Jesus fala vem para Pedro, Jesus não está se comunicando só com Pedro. Não. Por quê? Porque fisicamente falando, as moléculas de uma água não conseguem sustentar o corpo de alguém. Quando Jesus fala: Pedro, vem, Jesus está falando para Pedro vir, mas as águas estão ouvindo quem é que está falando com ele. Então, é Jesus dizendo: sustenta quem vai andar em cima de você agora. É Jesus dando uma ordem, dizendo vem, dizendo sustenta quem vai andar. Porque antes de Deus dar a direção, Ele sustenta onde você pisa.
Porque antes de você pisar, Ele dá a voz de comando a teu respeito. Deus nunca dá uma voz de comando sem preparar a tua chegada. Antes do profeta chegar no Querite, Deus já tinha avisado aos corvos. Antes de chegar em Sarepta, Deus já tinha avisado a viúva. Antes de Paulo chegar, meu irmão, na Macedônia, Deus já tinha tocado nos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sempre prepara o caminho quando Ele dá uma voz de destino. Quando Ele fala, vem, Pedro começa a andar. E eu caminho para o final, eu vou encerrar aqui. Pedro começa a andar, você já ouviu isso? Ele tira os olhos de Jesus, começa a olhar para a dificuldade e ele começa a afundar. Porque é simples. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai perder sempre. Mas enquanto você estiver com os olhos em Jesus, você é mais do que vencedor. Só que o texto diz que Pedro começa a afundar e ele começa a dizer, Senhor, socorre-me, socorre-me. E o texto sagrado diz que imediatamente, fez o que, irmão? E Jesus correu? Foi apressadamente? O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Se Jesus estende a mão, é porque Pedro estava mais perto de Jesus do que ele imaginava. Pedro poderia não ter chegado a Jesus, mas ele já tinha avançado bastante. Pedro não tinha conseguido talvez tocar nas mãos de Jesus, mas ele já tinha caminhado bastante. O problema dos ventos contrários da vida é que eles tendem a fazer a gente que nós não avançamos lugar nenhum. É que nós não chegamos a lugar nenhum. Nada aconteceu, nada avançou, mas ele já estava perto de Jesus. Ele estava mais perto do que ele imaginava. E o texto diz que quando Jesus estende a mão, o texto diz, e Jesus o segurou. Verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus puxou Pedro. Jesus afundou Pedro. Jesus fez o quê? Segurou. Jesus segura Pedro e começa a falar com Pedro. Gente, Pedro está se afogando. Quem já teve sensação de afogamento aqui? É ruim assim ou não? Irmão, a água não tem cabelo. É um desespero na alma, que você fala assim, meu Deus, eu vou morrer. E você, sim ou não? Agora, quem é que está se afogando e quer ficar conversando com os outros? Não, olha o senso de humor de Jesus. Jesus segura na mão de Pedro e começa a conversar com Pedro. Homem de pequena fé. Isso é hora de repreender Pedro. Isso é hora de dar uma lição para Pedro. Isso é hora de chamar a atenção. Sabe, é porque Pedro não era carioca. Pedro não era de Araruama. Porque se Pedro fosse daqui, eu imagino que Pedro conjecturamente dizer, ô mestre, na moral mesmo, não tem como a gente ter esse papo lá dentro. Agora está água no pescoço. Mas Jesus estava ensinando uma última lição para Pedro naquele dia. Pedro, deixa eu ensinar uma coisa para você. Ninguém que anda na minha obediência naufraga. Ninguém que anda em obediência à minha palavra fica sem destino. Ninguém que anda em obediência a mim, Pedro, vai morrer desta maneira. Porque eu estou te ensinando, Pedro, a trocar a força dos seus braços pela dependência do Espírito Santo. Eu estou te ensinando a você trocar a força dos seus braços pela obediência à minha palavra. E quando eu coloco você em obediência à minha palavra, Deus te leva a lugares de dependência, aonde os seus pés não podem tocar o chão. E tudo que você tem para crer é na palavra dele. A única garantia que você tem é a palavra. A única certeza que você tem é a palavra. A única coisa que você tem é a palavra. Porque ele disse, eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele disse para Jeremias, eu velo para fazer a minha palavra se cumprir. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu garanto a vida de quem anda em obediência à minha palavra. Olha o texto. O texto diz que eles entraram no barco e o vento cessou. Jesus precisou falar com o vento? Jesus precisou dar ordem para o vento? Quando Jesus estava na tempestade lá dentro do barco, Jesus manda dar ordem para o vento e para o mar. Agora Jesus não fala nem com o vento nem com o mar. Por quê? Porque Jesus não precisava fazer isso. Porque agora Jesus já tinha ensinado a lição para Pedro. Quando eles entram no barco, o vento cessa. Era Jesus dizendo para Pedro, essa lição você já aprendeu. Vamos, porque agora tem coisas maiores para a tua vida. Eu vim aqui dizer para alguém, essa lição, esse vento está com dias contados
Quem sabe é hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus: venha um tempo novo para a tua vida, venha um tempo de vitória, venha um tempo de paz, um tempo novo, um tempo que o Senhor está preparando para você. E Jesus está dizendo: aprenda a obedecer a minha palavra, a andar na dependência do meu Espírito, porque quando você faz isso, eu garanto a sua vida. Eu vim aqui dizer para você: você não será envergonhado, esse negócio não vai te matar, essa empresa não vai falir, esse casamento não vai acabar. Eu vim aqui dizer: esse filho vai voltar para a presença do Senhor. Tem um tempo e tem uma hora. Deus é fiel. Creia, porque Jesus continua sendo o centro de tudo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é Senhor. Em o nome de Jesus, meu irmão, receba essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E creia, Jesus, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todas as coisas. Não tem dificuldade, não tem vento, não tem adversidade, não tem mar, não tem problema, não tem nada que permaneça e prevaleça diante dele. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Deus abençoe a sua vida em